E aí, meus bidos titãs, e aí, meus bidos da divisão de reconhecimento. Bom, galera, hoje eu estou aqui para começar a terceira temporada de Attack on Titan com os episódios 38, 39 e 40, mas que pra mim fica melhor dizer que são os primeiros 3 episódios dessa temporada, episódios intitulados Sinal de Fumaça, Dor e História Antiga. 3 episódios aí para continuar o final da segunda temporada. Não sei se eles vão continuar diariamente, se vão se passar 6 meses, mas temos que relembrar aqui que basicamente Levi estava machucado, Reiner, Ymir e Bertholdt se separaram para um outro canto, enquanto que Eren voltou com Mikasa e Armin, lembrando do carinha que eles gostavam que morreu naquela batalha, também lembrando que a Mikasa se declarou para o Eren, então talvez teremos uma consequência disso. Não sei se o Eren vai querer falar sobre sentimentos, porque ele não parece ser um cara que fala de sentimentos, e ao mesmo tempo temos o Titã Bestial lá no fim do mundo, com outro cara que talvez estivesse controlando ele, que talvez estivesse dentro daquele corpo, mas talvez esteja totalmente do lado assim, e ambos são deuses um do lado do outro, falando que ainda não para a gente conhecer eles, o que já me faz pensar que a gente não vai ver eles nos primeiros 3 episódios. Entretanto, Attack on Titan é tão veloz, é tão direto, é tão rápido, que é provável que a gente veja eles já no primeiro episódio. Então, enfim, bora lá, porque eu espero cenas de titãs, muitos conflitos, muita tensão, muitas pessoas intensas e ao mesmo tempo política, porque vocês já deixaram claro que a primeira parte dessa temporada é uma coisa mais fala, diálogos, e a outra parte é mais ação, que é o que o Giovanni gosta. Por isso o Giovanni só volta lá. Então, enfim, bora aí reagir que depois eu vou comentar o que é que eu achei. E dessa vez eu trouxe lanchinhos para ser feliz, e é isso daqui tá no meu guarda-roupa há muito tempo e eu preciso comer logo. Porque assim, como o Giovanni e o Breno dizem, eu sou basicamente um urso que guarda alimento no guarda-roupa como se fosse se preparar para o inverno. Mas na real eu só tô me preparando para um momento em que, quando bater vontade de comer besteira, eu vou comer besteira. E é isso. Pago mais barato, porque tava com desconto no mercado. Não sei se eu espero a abertura. Mas e além do mar? Eren? O que será? Nossa, ele parecia mais velho. Ah. Que é isso? Esse Levi aí, todo... Nossa, parece muita referência aos ovas do Levi. O Eren, a história, personagens que vão ser aprofundados. Cinderela. E o cordão por último. Nossa, bonito. Achei melancólico, meio triste. Não parece nada com a série, mas por envolver tanto Se você tentar roubar a comida do Capitão Levi, ele o amor vai dos te picar três, em pedacinhos. eu gostei. Não vou roubar. Eu disse. Eu acho. Por acaso limparam o sapato? E que fez abdominais mais cedo. Como assim, seu pervertido? Aquelas? Ai, Mikasa, você sabia que não devia fazer isso, né? É como se tivéssemos voltado para a corporação de cadetes. Seu pervertido. Espera aí. O que aconteceu, Eren? Virou. Levante! O futuro da humanidade está em suas mãos! Além do que, a bunda do Eren ficou pra fora. Eu tô vendo! Nossa, tá muito quente! Ai, espera um pouco! O Eren tá sangrando muito! Olha a cara dele, Moblins! Anda logo! Corre e desenha! Comandante, você não tem compaixão nenhuma! Ai, meu Deus! Eu vou para o distrito Trost, com o grupo da Range. Tá bom. Tá quietinha, Precisam né? encontrar ela de uma vez. Ela... É que agora eu penso diferente. A Ymir já escolheu o caminho dela. Antes eu tinha a sensação de que você usava uma máscara. Espera, será que eles... Mas os outros chegaram! Vamos nos reunir no salão principal! Pensam em vocês? Arrancaram as unhas dele! Qual é a sua patente? Verdade muito além dos que ele recebeu. Ah, sim! Mais uma coisa. Com esse olhar de maluca, qualquer um fica complexado, né? Nick foi torturado pela polícia militar do interior. E morto. Por eles mesmo. Eu imagino. Caraca, mano. Proteger os segredos da muralha. E por que querem que a gente entregue o Eren e a História? O rei. Não querem matar ninguém. Só querem capturá-los.
Podemos dizer que sim. Que isso, família? É o pai dele, será? Vixe. Certo. Informação sobre os titãs aqui, o corpo deles. Ele tem bastante sobrado. E as pessoas são inocentes quando o assunto é comida. Sim, elas não têm noção que ele poderia dar mais pra elas, né? Vão usar mais de 60% das reservas distribuindo essas ações. No dia a dia, eu digo. O senhor não acha que é muita coisa? Esse cara conhece, né? Piranha. Amin! Quer dizer, Krista e Eren! Nada a ver. O Jean, né? Tá gostoso? Eu quero ouvir você gemendo. Você gosta disso, não gosta? Você tem um peitinho tão Que gostoso. isso, cara? Vai, geme pra mim, geme. Por essa merda de novo. Eu cansei de ser dublê daquele desgraçado. Dublê é a palavra, né? Real. Já dá pra mexer. Não tá tão ruim. O mais importante são esses segundos. Gente, mas esse é o Armin mesmo? Eu real achei que era a Krista. Que são a Krista e o Eren? Sim. O Jean eu reconheci. Eles batem com a descrição. Toma. Se você se mover novamente, quem sabe onde eu vou acertar? Nossa, aquele da Lara Croft. Primeiro a gente amarra esses caras. Depois encontramos o capitão. São ordens do capitão. E ele enviou uma mensagem. Caralho, viu? Caralho, viu? Vocês! Saiam da frente! Ele é bem real e as histórias sobre ele também. Ele conheceu ele. E eu morei com ele. E por cima, onde pudessem observar a cena. Meu Deus! Ixi! Que isso, mano? Ixi! Mano do céu, que da hora que agora... Talvez tenha sido só esse episódio, né? Mas, tipo assim, os créditos foi igualzinho o Jujutsu Kaisen, né? Parece que é uma moda que foi se tornando recente, né? Do tipo assim, de não ter créditos, dos créditos serem uma continuação da cena. Isso é louco, porcaria, mano. Oh, muito bom, mano. Você tá maluco? Tá maluco? Quem foi que falou que... Eu vi gente comentando nos comentários aí, falando que a terceira temporada começa meio já... que teve gente que parou, que... isso aqui... Meu ovo. Ô, louco, tá pica. Dá play aqui no próximo já, que gostei. Trama boa, trama boa. Vou até abrir agora a parte da... Ai, bolachinha. Ai, que delícia, mano, o Levi com cagaço, é disso que eu gosto. É disso que eu falo. Quando o pica tá com medo, é porque o negócio é pica. Toma essa animação. Pô, eles não estão enrolando, né? Eles estão rápido. Pô, mó bad vibes, ele encostando nele, ele criança criando ele adulto assim. Sei lá, passou um sentimento zoado. Eu ia falar meu trisal, mas ia ficar meio errado, né? Meu triozinho. Caraca, mano. Eles previram todos os nossos movimentos. Nossa, que muito louco. Nossa, olha, mano. Caraca, mano, que pica. Nossa, esse efeito. Eu te achei! A polícia chegou para limpar as Que ruas isso? da escola. Que isso? Olha só! A salsicha do cara até caiu. Vocês, moleques, não conseguem entender a vida dos adultos. De mim.
Pois é. Caraca. Hã? Uma cadeira. Nossa! Chupa. De agora em diante, lutaremos contra humanos. E não apenas contra os titãs. The Walking Dead. Vai, Jean. Vai, Jean. Iria te responder se estivesse morto. Ele me pegou. Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar: meu Deus! Você toma a teia assim, ó, e te puxar e nós vai dar um abraço. Que maravilha, o caralho. O meu sonho está ficando cada vez mais longe. Mano, a voz dele é muito boa. Combinou muito com a arte dele. Ali! O Eren tá ali! E é um dublador que você já ouviu bastante obra, né? O que está acontecendo? Pergunta não, Jean. Só ajuda. Então é atirar para matar. Vocês entenderam? Entendido. É, filha, aqui é poucas ideias. Mais uma pessoa. Caraca, Jean. Não! Não, não, não! Mano, não faz isso, mano. Não, mano, Jean não, mano. Não, o moço não morreu, parceiro. Eren foi uma grande decepção. Ainda não sabemos o paradeiro do Eren Yeager. Se você quiser seus pertences de volta, peça depois. Não, eu estou bem. Erwin, você... O que está planejando? Ah! Putz, o Armin chorando me assustou, mano. Vai se ferrar. Recuem dessa vez! Me caça! Espere, eu sou só um velho responsável pelo transporte de... Se vocês estão ajudando a polícia militar, podemos pensar em alguma coisa. Mas você consegue impedir que minha cidade e meus empregados morram de fome? Se a gente não resgatar o Eren, ele vai ser comido. Por humanos? Ei! Seu merda! Mesmo que seja pra salvar os dois. Eu não gosto nada disso. Legal. Vamos encarar. Somos criminosos agora. Eu tô ficando com pena dele. Você é louco. Vai contar pra galera. Da realeza. Pô, podia ter o cara falando, tipo, sei lá, eu sou seu pai. E aí o Eren. "Ah!" E aí corta. Ah, agora teve créditos. Pô, a abertura é sobre elas agora. Nossa, a música dessa abertura casa muito com o Sasagayô. Nossa, é toda a mesma pegada. É que tem o passado dela, né? Com a mãe ali. Parece que uma certa personagem vai ter foco, hein? O passado de uma garota. Um professor inteligente demais. Um casal idiota que queria voar. Uma puta que andava metida numa fazenda. Cara.
Pesado, hein? Voltei aqui pra rever. E, se prestar atenção na abertura, tudo que ele citou parece que eu vi na abertura. O professor tem cara de ser o... Tem uma cena que tá o Irwin, cara. Parece ser tipo o pai do Irwin, ou um professor do Irwin. Parece ter alguém relacionado ao Irwin na abertura. Inteligente demais. Um casal idiota que queria voar. Casal idiota que queria voar, cara. Pode ser que venha no futuro. Não teria a ver com a... Poderia ser os pais da Mikasa? Não, acho que não, porque os pais da Mikasa tem aquele passado lá na primeira temporada, né? Os pais do Armin, é porque tô vendo que a mulher é meio loira. Poderia ser os pais da Anne também. Não é o da Sasha porque o pai dela tá vivo. Mas enfim, o principal. Uma puta que andava metida numa fazenda. Aí tá a mulher e tem uma menina loira com um livro olhando pra ela. A menina parece quem? A História. Caraca, mano, pesado, velho. E casa tanto com os créditos finais quanto com a abertura que aparece ela com uma mulher que parece muito essa mulher que tá sendo morta. Então é meio que o passado da Krista ali. Bando de escroto. Inteligente demais. Já começou. Olha lá, mano, foca muito no Levi criança, né? Dá a entender que a gente vai ter muito desse passado com esse cara, assim. Olha lá, o cara de óculos, olha lá, é isso mesmo. O pai dele. Olha lá, aí é quem cuidou da história. Só não sei quem é um casal que queria voar. Mas vê que é uma abertura isso, que tá muito intercalado com o passado. Um passado que onde as coisas mudam, tá ligado? E aí você tem, ó, por exemplo, o Eren, tipo, criança, olhando pra ele adulto, tipo, mano, quem é esse cara? Parece familiar, mas é essa coisa meio da inocência que acaba, tá ligado? O que combina muito, como, por exemplo, com a cena com o fato do Armin ter matado, tá ligado? Ah, isso me pega, esse lance do Levi passar pelo Irwin criança. Tipo, da entender quando eles mostraram o passado, os dois já vão ter se esbarrado, mas não se conheciam. E aí seguindo caminhos distintos. Eu nasci. Prostituta. Os pais amavam seus filhos. Da segunda temporada. Em todos os livros, eles... Muito prazer, História. Meu nome é Rod Reis. Tivesse tido você. Nossa, ela só tomou frase pesada dessa mulher, mano. Nós, a família Reis, somos a verdadeira linhagem real. E por que você é uma pessoa especial? Fizemos ele ler o texto que eu tinha preparado. Foi só isso. E você caiu direitinho. Boa sorte, Angie. Comandante. Cabeça de um dragão. É, não é de uma cobra. Corta uma e nascem duas. Igual a Hydra. O Eren tem o poder de controlar os titãs com a própria voz. Ele estava tentando roubar esse poder. Para conseguirmos recuperar a Muralha Maria, precisamos derrubar o governo. Ô, benção. Nada como. Nada como o sistema. Mano, então é isso mesmo, então é real. Eu achei que era só uma teoria deles que não ia levar porcaria nenhuma. Aqui não é assim, né? Os caras, quando teorizam, é certo. Estão causando uma comoção no meio da cidade, dizendo que você organizou um assassinato. Eita, que arranje. Vai ranger os dentes da pressão que ela tomou agora. Droga. Nossa, aquele cara é a única prova. O Sr. Reeves atrasou a evacuação porque tentou levar bens materiais com ele. Tá, lembrei. E daí? Que vou vingar esse homem. Caraca. Todos os registros das civilizações antigas foram perdidos. História do meu pai. E um dia a polícia militar veio me questionar. Putz. Meu pai não voltou para casa naquele dia. Ele morreu em um acidente numa cidade distante. Você acha que a civilização dentro das muralhas não teria tido sucesso de outro jeito? Isso. Esse é um pensamento que eu tenho desde a infância. Mas seus jardins, suas casas e suas terras. Forte. Se alguém tentar questionar sua autoridade, o meu pai estava certo. Putz, mano. Que backstory, hein? Reconhecimento matou um civil.
menino monstro pra matar todos nós. Ó, os refugiados. Eu trouxe suprimentos. Nós precisamos ajudar o Eren. Vamos com calma. Eles estão vindo pra cá. O Cone sempre. Caraca, bicho. Por mim, nem precisava desse cliffhanger assim do tipo, ó, tem gente chegando. Se fosse só o final, o Levi falando, ó, seguinte, ó, a partir de agora o bagulho vai ser tenso, vai ser difícil pra gente conseguir, mas eu tenho um plano, e nós vamos fazer isso, isso e aquilo, e todo mundo olhasse pra ele, tipo, sentido, e acabasse, e a trilha sonora fizesse aquele negócio que Attack on Titan já sabe fazer, putz, ia ser mais pica, tá? Ia ser mais pica. Dito isso, de qualquer modo eu senti essa sensação de merda, o que vai ser muito bom. Nossa, gente, eu preciso dizer que no momento a minha cabeça tá meio que explodindo, assim. Porque essa parte do Eren contando a história pro cara, né, pro Pixies, ficou assim, minha cabeça, tipo, quê? Porque eu tô tentando entender por que o pai dele foi morto. Porque, tipo assim, de primeira, tudo que deu a entender foi que, assim, o pai tava contando uma aula na história, o filho fez um questionamento sobre a aula, e o pai falou que não pôde responder, beleza. Só que aí, por mim, o episódio ele não deixou muito claro qual que foi a pergunta. Qual que foi a pergunta do Eren, o que o pai respondeu pra ele depois, que levou ele a contar pros amigos. Tipo assim, fica uma coisa muito do tipo, eu fiz uma pergunta, eu tive uma resposta, eu contei essa resposta pras pessoas, e fica uma coisa assim, talvez eles estejam realmente guardando um mistério, talvez alguma coisa mais seja falada. E aí, o que ficou claro pra mim foi que, vamos ver se eu entendi, porque caso ter passado alguma coisa batida, porque, gente, ficou tão complexo que eu ouvi 3 vezes a cena dublado, e eu falei, não é possível, eu vou ver legendado. E legendado melhorou um pouco, pelo sentido de como a frase foi feita, mas depois eu revi o dublado e vi que o sentido não se perdeu, ainda é a mesma coisa, só foi falado de um jeito diferente, mas que por mim dublado ficou um pouquinho mais confuso e legendado estava um pouquinho mais claro. Que o que me deu a entender foi, o pai, a história que é passada para todo mundo é o fato de que os titãs apareceram e as pessoas tiveram que se fechar dentro da muralha para se proteger contra os titãs. Só que nessa, a história que existia sobre a humanidade se perdeu. Ou seja, existiam livros de histórias que contavam, sei lá, a vinda de Jesus indo embora e vários outros acontecimentos, Adão e Eva, por aí vai, Noé. E aí esses livros se perderam. E tudo que sobrou foi o livro que começou a partir do momento que eles estavam dentro da muralha. Ou seja, a única história que se tem é a partir de dentro da muralha, onde o rei estabeleceu uma história de como as coisas deveriam ser, meio que alterando a cabeça das pessoas sobre como as coisas têm que ser, como as coisas funcionam, como as coisas deveriam ser. Tipo assim, quase como se ele falasse que assim, só que isso que é dose, porque desde que a gente começou a série, a gente sabe que os titãs apareceram 100 anos atrás. Ou seja, não existiam titãs antes. Mas aí ele indica... Parece que ele mexeu com a cabeça de todo mundo no quesito para as pessoas acreditarem que elas só conseguiriam evoluir e crescer e se desenvolver por estarem dentro da muralha. Elas não conseguiriam fazer isso fora da muralha. Então a muralha é uma proteção, a muralha é uma coisa que precisa existir para as pessoas se protegerem contra os titãs e para as pessoas crescerem como civilização. Porque se elas estiverem fora da muralha, isso não acontece. É isso? Porque pareceu que faltou alguma coisa, parecia que tinha alguma coisa a mais que não foi revelada pra gente nesse momento aqui, porque tudo que indica é isso. O que me deu a entender foi isso, porque aí o Pixies responde isso, ele fala assim, porque sem isso, ou seja, sem o rei alterar a mente das pessoas para que a gente evoluísse, as pessoas não teriam evoluído? É isso que ele tá questionando, tipo assim, se o rei não tivesse alterado a cabeça das pessoas sobre os fatos, a civilização não teria se reerguido? Só que aí me pareceu algo bom. Tipo assim, a civilização se reergueu porque o cara contou uma mentira. Tipo assim, se o cara não tivesse contado uma mentira, tudo teria ido pro caramba. A gente não teria tido uma civilização. Só que aí essa também seria mentira? Tipo assim, a gente poderia sim se tornar uma civilização sem um cara contar essa mentira? Entendeu? É isso que tá meio tipo... na minha cabeça, entendeu? Tá meio tipo, caraca, mas what the fuck, tá ligado? E aí o pai... A parte do pai eu entendi. Tipo assim, o pai queria contar a verdade pras pessoas, o governo não deixou, o governo silenciou o pai para que a verdade não fosse exposta. Tal como o que a gente tá vendo nesses 3 episódios é novamente o governo tentando excluir
a verdade, né? Tentando impedir que a verdade sobre a história, sobre os acontecimentos envolvendo os Titãs, as descobertas que a galera da divisão de reconhecimento tá fazendo, não seja aberto ao público, né? O público tem que ter essa cabeça meio fechada. Isso, beleza. Eu entendi que a trama tá seguindo pra esse caminho e do porquê que o governo é conspirador e porquê que eles têm que derrotar o governo. Só que ao colocar essa trama envolvendo o passado, por mim faltou uma explicação maior. Só que eu imagino que eles devam abordar melhor nos próximos episódios, até por ser agora essa a grande trama da temporada, a grande trama dessa primeira parte. Mas a minha cabeça tá meio tipo... Sabe quando parece que deveria ser... Eu sinto que tá faltando alguma coisinha assim pra ser pior, tá ligado? Porque tá parecendo algo muito simples ainda, sabe? Do tipo assim, a única coisa que o governo fez de ruim, além de silenciar as pessoas, o que já é uma coisa bem autoritária, é o lance de que eles não querem que as pessoas saibam que elas não conseguiriam crescer sem a muralha. Tipo, no que isso afeta? Por que as pessoas iriam ficar tão bravas com isso? Tipo, é isso que tá meio confuso. Então eu agradeço se vocês explicarem, se vocês falarem mais. Porque eu sinto que muitas pessoas talvez nem tenham assistido essa dúvida que eu tô assistindo, porque elas foram maratonando. Então elas deram play nesse episódio, foram pro próximo e foi só cagando. Mas como eu tenho que fazer um review depois, eu fico tipo assim... eu acho que eu não entendi. Então a minha cabeça agora tá meio confusa, entendeu? O que eu tô entendendo no momento é esse, entendeu? A mentira exposta é de que as pessoas acreditam que sem essa alteração que o cara fez nelas sobre a história, elas não teriam se reerguido, mas a verdade é que elas conseguiriam ter se reerguido sem essas mentiras contadas. Mas essas mentiras contadas envolvem só isso? É só o fato de que tipo, eles não conseguiriam se reerguer atrás da muralha? Sendo que se eles estivessem fora da muralha, eles também não conseguiriam, porque teriam os titãs pra matar eles? É isso que tá... Entendeu? Tá meio estranho pra mim. Porque realmente os titãs seriam... Os titãs existindo torna difícil você se reerguer. Porém, aconteceu alguma coisa... Caraca, teria sido os titãs uma implementação do governo para exatamente fazer as pessoas se fecharem em um único ambiente para que então... elas fossem obrigadas a obedecer a uma única pessoa, porque essa pessoa arquitetou tudo. Nossa, é uma parada meio Watchmen, tá ligado? Tipo assim, o plano do vilão é criar um inimigo que faça todo mundo se unir contra esse inimigo para que as guerras acabem, mas nessa ele acaba matando um monte de pessoa, mas a ideia dele é em prol do bem, da paz pelo mundo. Essa é louco, hein? É louco, mas faz muito sentido. A partir do momento que a gente descobriu que todos os titãs são humanos, então a conspiração é muito maior. E aí, será que teremos uma volta no tempo para falar mais sobre isso? Voltando 1000 anos atrás? Isso vai eclodir numa guerra agora, porque eles vão descobrir isso, e eles vão revelar isso pro povo, e aí o pau vai torar, e aí nessa hora vai conectar com o Titã Bestial e toda a galera que tá lá na PQP, junto com a Ymir Renner. Mano do céu, hein? O bagulho vai ser muito louco. Muito bom. Dito isso, que ansioso pra agora pra ver a dupla de casal, né? Porque eles já explicaram a história e já explicaram o próprio Irwin. Os dois eu comentei sobre o fato de que eles tinham aparecido naquela cena quando o cara falou de coisas que o governo interno, né? Acho que foi isso que eles falaram, a divisão interna fez, né? Ou seja, uma divisão do capiroto, é o BOP. E aí eles fizeram e mataram várias pessoas, né? Calaram várias pessoas para que o governo mantesse. E, cara, é muito louco que tudo envolve a polícia militar. E o Jean queria entrar na polícia militar. Porque ele tem essa idealização que várias pessoas tinham do fato de que a polícia militar era uma coisa boa, né? Tipo, ao mesmo tempo que ficava longe dos titãs, ou seja, não enfrentava os titãs, mas também estava perto do rei, protegia o rei. E tinha todo um lance que parecia meio bonitinho, mas muito corretinho. E sendo que não é bem assim, né? São os caras mais podres. E aí nessa tudo me indica que o próprio governo contratou esse cara que o Levi conhece, que veio do mesmo passado dele, veio lá de baixo, né, que talvez agora a trama vai abordar, e aí quem não viu os Ovas vai descobrir, mas pra quem já viu os Ovas já tem um certo conhecimento dessa história do Levi, né, que veio lá de baixo, e aí esse cara também veio junto, ou seja, o cara treinou o Levi para ele se tornar esse cara berés, né, não foi à toa. Legal. Faz sentido, vai. Talvez agora explique por que o Levi é berés, né?
Tipo assim, a gente não tinha tanto uma explicação sobre isso. E você vê que é um cara que luta à altura e dá medo pra ele, né? Nossa, cara, toda essa trama foi muito legal, mano. Eu achei muito da hora. Sabe, o modo como eles apresentaram, assim, esse fato de que... tipo, essa ideia é sempre muito legal. Por isso que eu citei The Walking Dead, né? Tipo assim, pô, o problema não é mais os bichos que estabelecemos no começo da série. O problema são os humanos. Porque os humanos sempre são uns lixo. Então, assim, achei muito da hora nesse quesito da história do que eles fizeram. Achei esperto, achei que foi uma guinada legal, foi um momento bom pra isso, pensando que na primeira temporada os Titãs eram esse grande problema, a gente teve algumas descobertas, a segunda temporada trouxe ainda mais descobertas, revelou várias coisas, tipo assim, acalmou algumas situações, mas no final deu um fechamento. Ele deu um fechamento, tipo assim, pô, os Titãs que a gente mais tinha, o que é aquilo, de onde que eles vieram? A gente descobriu que eram nossos amigos, que eram nossos parceiros, traidores, que vão embora. Então eles não vão mais voltar, pelo menos por enquanto. Então os Titãs deixaram de ser um problema, porque até então, aí agora que eles têm ali por perto, só aqueles Titãs que eles sempre derrotaram. E aí você descobre que há, principalmente por conta do padre ter contado... É legal porque, mano, era uma trama pequenininha na segunda temporada que vai dar o ponta pra essa temporada. Então, toda a traminha da história ali na segunda temporada, sobre o passado dela, o padre falando que é importante, que não pode sair dali, que eles têm que ficar de olho. E aí você começa o primeiro episódio, pá, tá todo mundo de olho na história. Tem alguma coisa acontecendo, daqui a pouco, pá, o padre tá morto. E aí a Randy descobre isso, vai lá contar pro Levi, que conta pro Irwin, e aí eles contam entre si, pessoal, então a gente vai ter que começar a ficar de olho, porque agora a situação tá piorando. E aí o Levi fala, então vamos se dividir. E aí chega o final do primeiro episódio, eles se dividem, e aí a equipe dele é morta. Eu ia até falar que a menina que ele tava ali junto, né, tipo, conversando, lembrava um pouco a Petra, né, até meio ruivinha assim. A mina, mano, deu 2 segundos, explodiu a cara, ele foi um pouquinho legal, morreu. E aí, parça, você já fica, caraca, e o Levi super assustado, você fala, caraca, a situação deu muito ruim agora, começa o próximo episódio, pá, chega o cara, aí é um episódio que foca ali em 10 minutos de pura ação, assim, né, é o momento mais ação dos 3 episódios, é essa luta do Levi contra a galera, e aí você vê a Mikasa indo pra lá, geral se preocupando, ao mesmo tempo o plano acontecendo, mano, toda essa ideia do plano também é muito legal, do tipo, o Jean se vestiu de Eren, o Armin se vestiu de tadinho, só porque o Armin tem uma cara meio afeminada, assim, de criança. E talvez a vozinha dele também é mal fininha, né? E aí o Armin se pagou de história e tipo, mano, como é que o cara não percebeu, mano? Não é possível. Será que o Armin é meio gordinho, assim, aqui no peito, mano? Porque como é que o cara não encosta a mão? Mano, gente, se chega numa mulher e, tipo assim, o negócio é reto, mano, é impossível, é impossível. E o cara vai lá e passa a mão nele e fala peitinho, não sei o quê. E tipo assim, tá ligado? Mano, absurdo, absurdo. Então, assim, achei muito bom essa parte. Quer dizer, falei do peito, mas tem um do câncer de mama, né? Mas aí o câncer de mama vem com uma certa idade, né? Acho que pelo menos eu não sei de gente que tem quando é muito criança. Porque ali, tanto o Armin quanto a história, eles têm cara de 16 anos, certo? Então acho que não teria tido ainda pro cara passar a mão aqui e não sentir nada e falar, peitinho, tá ligado? Mano, mas enfim. E aí, toda a situação ali... Pior que na hora, mano, eu não tinha entendido. Eu achei que ainda era história. Eu entendi que um era o Jean já, mas ele não tinha entendido. Porque o Jean é mais perceptível, assim, o rostinho dele, né? Tipo, eles meio que pintam o cabelo dele de preto ali pra parecer o Eren. E achei legal também o começo do episódio. Quando mostra só eles chegando. Ah, Sasha, não é pra você comer, não sei o quê. E aí tem alguém que fala assim, nossa, parece que estamos nas épocas do treinamento. Aí deu um ar meio nostálgico, tipo assim, eu que tô vendo tudo agora, mas ao mesmo tempo deu uma sensação gostosa, tipo assim, nossa, real, quando os problemas pareciam ser mais simples, né, quando eram só eles brigando entre si, e aí, tipo, todo esse foco mesmo, tipo, do Jean brigando com o Eren, e aí a Sasha, a galera brigando com a Sasha porque ela tá comendo batata, então assim, pô, foi um momento muito legalzinho ali, e gostei muito da cena do Eren com a própria história, assim, ele falando pra ela, tipo assim, eu prefiro você assim, sendo você mesmo, porque eu sempre senti que havia uma falsidade, você me dava raiva. Eu falei, caraca, mano, que forte. Mas sim, tá certo, que bom, né, tipo assim, não sei, né, porque eu sempre fui bem enganado pela história, então por mim, ela ser feliz e gente boa, por mim era só ela sendo feliz e gente boa, e tava tudo bem, tal como a Sasha é do jeito que ela é, e ela é porque ela é, tá ligado? Então... Assim, eu admito que eu sinto um pouquinho da falta da Chris tá felizinha, sorrisinho, mas, sim, se essa é você tem que ser você, certo? É isso, então paz, porque essa é a mensagem principal. E aí eu gostei que, tipo, teve esse momento de união entre os dois, e aí
corta pra, tipo, os dois estão juntos agora em toda essa jornada de serem presos, de não poderem serem presos, de outras coisas acontecendo. E aí foi legal, mano, porque o plano era fazer eles escaparem, mas daqui a pouco o plano foi, tipo assim, descoberto. E aí eles se ferraram, foram capturados. E aí a gente vendo o grupo, a Mikasa tendo que ver o Eren indo embora. Principalmente, pô, pensando na outra cena, né, lá da segunda temporada. E sentindo essa dor, assim, de não poder fazer nada. O Levi segurando pra ela. Tipo assim, pelo amor de Deus. Da última vez a minha perna se lascou por sua causa, mulher. Então para. Tá ligado? E aí ela fica. E aí tanto o segundo episódio foca na história da história, né? Em relação ao passado dela, ao lance com a mãe dela, o que é que aconteceu, ao mesmo tempo que a gente tá vendo o próprio cara da polícia, né, comentando sobre... Ah, não, acho que isso já é o terceiro episódio, né? É o terceiro episódio que revelou as duas histórias, né? Porque o segundo episódio, ele termina com a gente vendo o cara que havia confirmado a morte do policial, parecendo que ele tinha assassinado o cara. Na real, ele não tinha assassinado. E aí eles enganaram ele pra ele revelar algumas coisas, e ele acaba revelando, e ele descobre que ele traiu, que deixa ele bolado, e nessa acaba morrendo um cara que tinha sido pego por eles antes e agora foi pego pra incriminar o Eren. Aí o Eren se entrega sendo preso, mas ao mesmo tempo o Eren dá uma de honrado, né, falando assim, não, mas eu vou honrar o fato de que você queria proteger a muralha, de que você queria proteger as pessoas, de que você queria ainda o bem das pessoas. Pica, né? Pica. Mas assim... Gostei principalmente do passado dos dois, sabe? Você revelar essa parte da história em relação à mãe dela, sabe? Frases pesadas como tipo assim, pô, não era pra você estar aqui, eu não queria você, eu queria ter feito diferente, do tipo assim, sabe? Toda a minha vida foi moldada por conta da sua existência, passou um ar bem pesado, não foi aquela coisa bonitinha que parecia do tipo assim, de uma mãe, de uma pessoa que adotou uma criança e cuidou dela, e né, um Jonathan Kent, Martha Kent da vida, né, que tipo, simplesmente fez a pessoa crescer com uma índole boa, tipo, parece que a história é realmente uma pessoa meio triste, que criou uma máscara para fingir que não passou por situações muito pesadas no passado, né, tanto envolvendo a igreja, quanto envolvendo o fato de que ela era filha de pessoas importantes e que as pessoas não poderiam descobrir isso, porque senão iriam matar ela. Então toda a situação ali, pô, dos caras matando a mãe, é bem zoado, sabe? A mãe não querendo, passou um ar muito pesado. E a parte do Eren também achei muito boa, foi um episódio sobre passado, né, os dois, assim, achei bem legal o fato de você mostrar, assim, que ele tinha um pai que era super presente, e é legal porque traz uma dimensão muito boa pra história, mano. Tanto pro Eren como personagem, agrega nele mais, torna ele um personagem muito mais legal, sabe? Agora eu começo a ver os pontos para as pessoas ficarem, nossa, melhor personagem, grande personagem, meu personagem favorito é o Eren. Tipo assim, porque pra mim, gente, o Eren não era muito diferente do Levi e da Mikasa, entendeu? Só que o Levi e a Mikasa tinham tido mais cenas, então por mim eu gostava do Levi e da Mikasa por, obviamente, suas cenas a mais, onde eles eram baita de uns berés, né? E o Eren é um berés, beleza, mas não mostra tanto assim, ele tem um plano B aqui, tem um não sei o que, mas, sabe... meio que é o que eu espero de um líder, né? Se não for pra ser assim, então você é um inútil. Então, tipo assim, ele fazia o óbvio pra mim, era o que eu esperava de um cara. Então agora você começar a trabalhar de que ele tinha um passado, de que toda a motivação dele pra entrar na divisão de reconhecimento é quebrar o governo por dentro, porque o governo matou o pai dele, porque o governo queria esconder uma verdade que o pai dele sabia, que as pessoas deveriam saber, mas as pessoas não sabem porque o pai dele nunca chegou a conseguir contar pra mais pessoas, porque quem descobrisse o governo matava, calava, e ele não quer mais viver num mundo autoritário assim. Ô, louco, meu parceiro, olha as camadas! Dimensões, cebolas têm camadas. É aí que o Shrek gosta, é aí que eu gosto também. Então, mano, muito pica, muito brabo. Gostei muito disso, sabe? Essa dimensão, ele conversando com o Pixis descobrindo assim, e aí ele vai se entrega e se deixa ser preso. Nossa, animal, tá ligado? Então, em meio à trama, assim, muito legal. Eu acho que eles estão indo pro caminho certo, assim, porque o que eu esperava pra essa temporada era voltar com a Anne, era o Reiner e Bertholdt voltar só pra depois, bem metade da temporada, ou nem voltar nessa temporada, e ter essa parte política, né? Mas, e na minha cabeça tava no subconsciente o lance da história, né? Mas, tipo assim, já tava meio esquecido. E aí, quando voltou, focou nela, falei, pô, boa. E aí, conectou com o Eren, trouxe o passado aí, e aí trouxe um vilão do Levi, ou seja, personagens a serem trabalhados nessa temporada. História, Eren, Levi.
brabo, pelo menos nessa parte 1, né, parece que vai ser isso. E principalmente contando com a abertura, né, que tem essa pegada de focar nos passados desses personagens, você vê que foca muito no passado. Tem um lance muito flashback, tem muito uma questão de o quanto que o passado influencia no futuro, influencia nas ações desses personagens, né. Então você tem muito ali do Eren, da Mikasa e do Armin, aí você tem essa parte do Eri, você tem a parte da coisa, da história, e você tem a parte do Levi. Então deixa muito claro que esse é o grande foco dessa temporada. E não posso deixar de falar que eu achei muito bom a parte do Armin, porque envolve esse lance da inocência, envolve o lance de você perder isso, eu acho que tem muito disso na abertura, e você sente isso na parte do Armin, quando ele acaba matando alguém pra proteger o Jean, porque o Jean não conseguiu matar uma pessoa. Novamente, Jean, grandiosíssimo personagem, eu amo o Jean. Sério, o que eu assustei quando ele morreu não era inacreditável. Porque ainda que Attack on Titan tem essa vibe de tipo assim, meu Deus, qualquer um pode morrer. Entendeu? É meio Game of Thrones. É meio Game of Thrones. Game of Thrones, você assiste Game of Thrones, você sabe, você começa a notar, assim, que você passa um tempo e você começa a perceber que tem certos personagens que não vão morrer. Você nota isso. Tem um ali que é um surpresa, mas depois volta, né? Tipo assim, não morreu. Então, aqui, por mim, tem esse grupinho. Esse grupinho do Eren são todos, tipo assim, não matáveis. Eu acho que uma hora pode morrer, mas até o momento tá muito pra não morrer, tá ligado? Eu acho que matar o Jean no primeiro episódio eu já ia ficar, meu Deus do céu, não é possível que vocês fizeram um negócio desse, cara. Quer dizer, foi no segundo episódio, né? E aí me assustou. Mas, cara, achei da hora, entendeu? Não matou porque tem coisa pra desenvolver no personagem, cara. Porque o Jean eu gosto, porque que ele é esse personagem que ele é muito humano. Ele é gente como a gente. Ele é o personagem que é mais fácil de a gente identificar. Talvez a gente pudesse se identificar com o Eren? Sim, mas o Eren, ele é muito emocional. Ele é muito intenso numa parada, ele é muito vingança. E aí talvez você e eu aqui, a gente não é tão vingança. Então a gente... Calma lá, garoto, você tá demais aqui, você tá demais. Aí é o escolhido também, aí piora. O Jean, ele é o humano falho. Ele não é tão pica quanto a Mikasa e o Levi, porque a gente também não seria, mas ao mesmo tempo, ele tá tentando se adequar nesse mundo, ele tá tentando entender as coisas, ele é um cara que sente as paradas, mas ao mesmo tempo, ele tenta se reorganizar, sabe? Tipo assim, pô, não sou capaz disso, não, mas eu posso ser capaz disso, sabe? Ele vai tentando, ele é um cara que, por mais que ele veja que tem pessoas muito melhores do que ele tenta alcançar esse nível, ele tenta evoluir de pouco em pouco, sabe? Ele tá tentando sempre aprender com alguma coisa. E aí, você tem esse episódio, um momento onde ele, pô, eu fui treinado para derrotar titãs. Primeiro, ele não queria nem derrotar titãs, ele queria ser da polícia militar. Ele mudou isso porque ele percebeu que ele podia ser algo melhor, ele podia fazer um bem maior, certo? E aí ele acaba entrando na divisão de reconhecimento, acaba fazendo parte disso, descobre que tem potencial para líder, ou seja, você vai ver um personagem evoluindo. E aí você chega nesse momento e o Jean cata e olha fala assim, pô, que isso? A gente vai ter que matar ser humano? Eu não treinei pra isso, eu não quero fazer isso. Pô, é quase como se fosse uma divisão de ética. Porque uma coisa é você matar um ser que é bizarro, que é um titã, que é uma coisa nojenta. E aí você descobre que, pô, eu tenho que matar ser humano também? Eu não... Que isso, tá ligado? Não sou policial, sabe? E isso até porque mesmo todos eles, tanto a polícia militar, todos eles foram criados para isso, né? Não pra, tipo assim, bater em bandidos, e sim pra pegar titãs, né, pra derrotar titãs como um todo. Talvez a polícia militar tenha ali um lance, né, contra bandido, mas assim, você vê que não é um assunto tão abordado assim dentro da narrativa de Attack on Titan. Então, você vê que isso mexe com ele, tipo assim, pô, eu não quero matar, mas talvez seja preciso. E aí nessa ele vacila com a mulher então vacila com ele, ou seja, são pessoas que no interior são boas, são pessoas que elas repensam sobre o fato, o que acaba dando oportunidade pro Armin falar, não, eu vou proteger meu amigo, o que novamente conecta... Eu sou bom. Naquele momento, lá na primeira temporada eu falei, pô, o Armin e o Jean estão desenvolvendo uma amizade aí que você vê coisas pequenas, mas que vai vir pro futuro. Aí vem na segunda temporada, eu falo pro Giovanni nem tinha prestado atenção nisso, eu falei pro Giovanni ali, pô, Armin ali tentando salvar o Jean, porque o Giovanni se machucou. E aí, novamente, Jean não consegue matar, Armin tem que proteger e Armin mata por causa do garoto. Por quê? Porque ele gosta do amigo dele. Então, caraca, mano, pesado. E aí você tem esse foco no Armin ficando bolado com a situação, o Levi sendo um otário. Gostei que a Mikasa foi lá e defendeu. Pô, Levi, você é idiota? E aí o Levi fala, meu parceiro, ou era você ou era teu amigo, tá ligado? Você fez o certo. É isso, agora tem que ser nas suas mãos e se prepare, porque é assim que as coisas funcionam e você pelo menos aí vai ter um ar de maturidade de saber quando que você tem que fazer as situações, porque tem horas que não tem o que fazer, entendeu? Se você não tivesse feito, o Jean tava morto. Então assim... Pô, ele não tá errado, tá ligado? Mas ao mesmo tempo, foi a primeira vez que o Armin matou alguém,
né, sem ser titã. Eu não lembro se o Armin matou algum titã. E é legal falar disso também, novamente, sobre matar humanos, porque quando se descobre que a Ymir é titã, que a outra galera é titã, ou seja, todos os titãs são humanos, o Jean e o Armin, eu não lembro quem, mas eles ficam bolados com essa descoberta. Então você vê isso, do tipo assim, pô, uma coisa era matar um titã, outra é descobrir que eu tô matando um ser humano por trás daquele titã. Então assim, essa temática eu gosto, gente. Sempre que aborda essa temática eu acho bem feito. Eu acho que é um trabalho a ser, né, equilibrado, assim, principalmente porque quando a gente discute assim na vida real, parece que é muito normal, é muito banal, né? Não, tem que matar mesmo, não, né, vagabundo, tem que morrer, não sei o que, é aquela coisa tipo, como se qualquer um fosse... todo mundo que fala isso parece que, tipo assim, se der uma faca ele mata facilmente qualquer pessoa. Então assim, eu gosto quando essas séries abordam esses assuntos, porque eles trazem a moralidade por trás disso, sabe? O certo e o errado. O fato de que é errado matar, mas que em algumas situações talvez seja preciso. Mas aí você tem essas pessoas que são mais éticas moralmente, que vão falar assim, não, eu não vou matar, tipo um Superman da vida, tipo um Demolidor, tá ligado? Então assim, é legal disso, eu gosto disso, porque aí me parece que a pessoa que tá escrevendo a obra, ela tem um senso muito bom da realidade e ela quer trabalhar de uma forma bem cinza com esses personagens, né? Com as situações que o mundo está impondo para elas e como elas têm que talvez mudar a si mesmas para funcionar dentro deste novo mundo. Lindo! Então assim, pô, parte muito boa, tá? Não queria esquecer dessa parte, tava quase esquecendo, porque por mais que toda a revelação do Irving seja muito legal e vai ser desenvolvida, eu gostei do que eles trabalhando aqui com o Armin e com o Jean, que pode ser trabalhado de pouquinho em pouquinho nos próximos episódios, sabe? Porque foi uma coisa que aconteceu aqui no segundo episódio e ficou nisso, né? Depois não voltou mais. Mas eu sinto que ainda vai voltar. E eu gostei. Então, galera, deixem nos comentários aí o que vocês acharam desses episódios, o que vocês concordam, o que vocês discordam. Se vocês querem explicar o lance do Irving, eu agradeço. Um beijo. Se quiser fazer parte do Catarse, o link vai estar na descrição, porque aí você também pode ver os reacts completos. E aí vocês podem ganhar outras coisas também, que enfim, né, já apareceu outra coisa. E deixa o like, porque isso ajuda bastante. Compartilha para quem você acha que vai gostar desses vídeos envolvendo o Attack on Titan. Valeu, falou!